assim. Chega de corda! De andar, de amarrar, de tudo! São vergonha dos brinquedos. Você também, sua bruxa de pano, feita de farrapos, vai me pagar muito caro. Atenção todos! Vou organizar a revolta! Um só tem que mandar, os outros devem obedecer. Boneca de louça, verifique as cordas da prisioneira. Pode deixar que eu faço isso, boneca. Eu devia ter amarrado você lá fora, pra ficar com os grilos e com os sapos, que é o seu lugar. Não acredito que você volte a me maltratar. Tão cedo você não se livra pra fazer suas maldades. Isso é o que vocês querem. Mas não pensem que eu vou ficar amarrada aqui a vida toda. Ah, que vai ficar, vai. Você vai ser julgada, vai pagar por tudo que fez de mal, por sua ingratidão. Gente, eu acabei amarrada. Está sim! Que ingratidão! Vocês são muito bons. Os brinquedos muito sem graça. Pano feito de farrapos. O Zinho tá muito... Eu sei que eu sou bruxa de pano sem importância, mas eu tenho um coração maior do que o seu. Não sou ingrata. Você não cansa de maltratar a pobre bruxinha, hein? Que mal ela lhe fez? Que mal nós lhe fizemos? Não somos nós a sua distração quando você volta da escola? Vocês eram a minha distração, mas eu já estou farta de vocês. Farta, vocês ouviram? Vocês não estão ouvindo nada. Senhoras, acabemos com essa discussão. Vamos começar o julgamento. Senhoras e senhores, comecemos o julgamento. Espera aí, quem deve começar o julgamento é o juiz. Ué, onde que o senhor se meteu? Mas essa agora, o sonho! Aonde estão vocês? Ordem no tribunal! Vai tirar isso agora, seu urso idiota! Ninguém fala no tribunal sem a ordem do juiz. Olha aqui, mocinho. Onde foi você aprender essa história de tribunal, hein? Ué, quando o pai dela disse que vai para o trabalho, ele não disse que vai para o tribunal? Se isso aqui é um julgamento e eu sou juiz, isso aqui é um tribunal. Então, começamos. Então, senhor juiz, comece. Vamos começar. Como é que começa? É assim, vai. Presta atenção. Está aberta a sessão. Isso é ridículo. Se eu pudesse me soltar... Silêncio! Agora, se não vai para o tribunal, vê se ele está dando nada. Não há problema, senhor juiz! Pelas coisas, o tribunal está seguro! Então, tem a palavra o advogado de acusação. Senhoras e senhores, creio que sem medo de errar, nunca houve um acusador, tarefa mais fácil que a minha. Nunca houve um caso como este. Nunca houve uma dona como a nossa. Bravo! Protesto, protesto. Protesta por quê? Eu ainda não disse nada. Não disse e nem vai dizer, porque eu vou quebrar todos. Eu não quero mais ser juiz. Volte já para sua cadeira! Ô juiz, você sabe que o juiz de verdade não abandona o seu lugar? Volta pra ver o que te acontece. Arruma suas orelhas. Ninguém aí quer ser juiz. Sente aí e assista como juiz! E você, seu sotaquinho de meia tigela, com toda essa sua valentia, vai apoiar e muito. Aliás, só você não, todos vocês. Ah, é? Mas primeiro você vai ter que se soltar. E eu duvido muito que você consiga. Sempre essa bruxa atrevida. Sabia que o seu lugar devia ser lá na mocinha, com um pano de chão? Senhor juiz, mais uma prova das maldades dela. Protesto, protesto. Como a nossa dona está amarrada,
estão abusando. Houve provocação. Boneco, você já se passou pro lado dela, é? Não é nada disso, Boneco. Mas como sou advogado de defesa dela, tenho que defendê-la. É minha obrigação. O meu dever. Então por que você não me solta? Isso eu não posso fazer, não. Só juiz. E isso eu não faço. Só uso, mas não sou. Deixa eu continuar. Ela tem feito coisas incríveis. Há pouco tempo, quebrou a cabeça do soldado, que, aliás, é bem dura. Protesto! Protesto, senhor juiz! A minha cabeça não está em julgamento! Pode não estar em julgamento, mas que é dura, isso é. Protesto! Protesto! Senhor juiz, eu não vou admitir isso! Foi uma ofensa pessoal! Protesto aceito. Senhor Fantoche, quero dizer, advogado de acusação, quero limitar-se dos fatos em julgamento. Não estamos julgando a cabeça do soldado, mas sim a nossa dor. Ela ofende a bruxinha toda hora, maltrata a boneca de louça e amigo quebra sempre a mola da minha caixa e eu fico sem poder sair por dia. E os livros e os cadernos dela, vocês já viram? Protesto, protesto. Juiz, exige provas dessas acusações. Senhor juiz? Cadê o juiz? Ô, Célio! Volte já aqui! Senhor juiz, enquanto você vai jogar o meu cavalinho, eu exigi do meu colega Fantoche as provas das acusações que ele fez contra a nossa dona. Ai, eu sei, vocês são todos muito chatos. Eu estou cansada de julgamento. Andar de cavalinho então uma boa. Por mim, vocês poderiam desaparecer pra sempre. Afinal de contas, já pensaram o que vou fazer quando eu soltar? Não vai sobrar nem caco de vocês. Só quero ver qual vai ser a sentença desse juiz caçador de moscas. Agora virou gato. Silêncio! Ninguém fala sem a ordem do juiz. E se não concordar, vai todo mundo puxar. Todo mundo manda pra Bruxa vez! Eu! E quem aqui manda? Você, por acaso, sabe com quem está falando? Sei sim, senhor. Que é um soldado muito michuruca que não sabe nem o que é espingarda direito. E se você não se comportar, vai preso pro quartel. Marcha, soldado, cabeça de papel. Se não marchar direito, vai preso no quartel. O quartel pegou fogo, a polícia deu sinal. Acorde, 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 a bandeira nacional. Marcha, soldado, cabeça de papel. Se não marchar direito. Ô, e o julgamento? Tá me chamando? O que foi? Vem aqui, não vê que eu tô amarrada, não precisa ter medo. O que é que você quer, hein? Ora, só conversar um pouco. Você não é um advogado de defesa? Então, a gente tem que conversar, preparar defesa, essas coisas. Pode preparar o que quiser. Eu vou ficar aqui. De longe. Nós somos amigos? Amigos? Você não se lembra disso quando quebra minha cordinha. Sabe o que acontece, boneca? É que quando eu chego em casa e quero brincar com a boneca, a minha mãe sempre diz, cuidado, não vá amarrotar o vestido dela ou estragar o cabelo dela. Ora, assim não tem jeito de brincar. A gente ganha os brinquedos pra brincar, mas parece que ninguém quer que isso aconteça. E a bruxinha? Ela não tem cabelos lindos, nem roupas pra você estragar. Você não brinca com ela. Ao contrário, sempre que pode, trata. Ora, nem me fale da bruxinha de pano. Ela foi presente da cozinheira e nunca me interessou. Você acha mesmo que eu, com tanto brinquedo caro e bonito, ia ligar pra uma bruxa de pano? Ela só serve de jogar no campo e pisar em cima. E comigo? Por que me maltrata? Então, sabe o que acontece? É que quando eu vou brincar com você, eu já tô estressada. E aí eu acabo quebrando a sua corda. Mas é sem querer. E não é. E às vezes só. Então faz favor, e quando vier brincar comigo e estiver estressada, não vem.
Porque existe um brinquedo muito bom para irritação. Pular corda. Mas comigo claro, não. você é o meu brinquedo preferido. O mais lindo, o mais forte. O que é que você quer? Eu? Nada. Então só porque eu digo que gosto de você, eu quero alguma coisa? Bom, como você gosta de branco, eu pensei... Olha, eu gosto tanto de você que se você me soltasse agora, eu até te perdoaria. Perdoar só não basta. Tem que prometer que nunca mais me quebrará. Mas é claro. Tá bom, eu vou soltar. Cara da Mata. E os outros? O que vai fazer com os outros brinquedos? Ora, os outros eu jogo fora e fico só com você. Ah! Quase fui enganado por suas falsas bondades. Pensa então que eu vou esquecer meus companheiros. Não é só porque eu sou jogado de defesa que vou abandonar meus companheiros. Não vou soltá-lo. Esqueça! Agora eu me arrependo de não ter partido você ao meio, ao invés de só quebrar sua corda, seu filho de prática egoísta! Boneca, buchigão, todo saudadozinho! O que aconteceu? Não! É mentira! Esse boneco é mentiroso, não acredita em nada! Não é verdade. Vocês sabem que não é verdade. Ela me pediu que eu a soltasse. E quando eu perguntei o que fazer com todos vocês, ela disse jogar todos fora. Claro, eu poderia concordar com uma bobagem dessa. Posso ser um fraco de sentimentos, mas eu sou um fraco de ideias. Não sou um traidor. Não sou ingrato. Pois então, já chega de julgamento! Vamos castigá-la de uma vez! Não sou mais advogado de defesa. Não, vamos continuar o julgamento. Que ela era má, todos nós já sabíamos. Isso foi apenas mais uma prova das maldades dela. Vamos continuar o julgamento e você, boneco, continuará sendo o advogado de defesa. Não quero. Continuemos então. Está reaberta a sessão. Tem a palavra o advogado de defesa. O advogado de defesa pediu prova das maldades que se fez. Pois bem, soldado, mostre a cabeça. Queira examinar, senhor juiz? Era para examinar, não para bater! Bruxinha de pano, diga o que nossa dona faz com você. Ele bateu na cabeça do soldado. Pior que ela faz comigo não é dizer que sou feia, feita de trapos ou outras coisas. O pior é que todas as noites ela me atira no jardim com os grilos e os sapos. Tem horror a sapos. E os grilos fazem cri, cri, cri nos meus ouvidos a noite inteira. E o frio, e o orvalho. O que é orvalho, bruxinha? Orvalho? São as lágrimas da noite caindo sobre as rosas. Então, como castigo, eu proponho que entregamos ela para Dom. Calma, não é assim. Você pode castigar uma pessoa
Tirada aos grilos e aos sacos. E você, sua bonequinha de moça, tá se queixando do remendo da sua roupa, tá? Você pode casar. Pode me contratar. Já estou acostumada. Me atire para sempre no jardim, onde os grilos cantam e os sacos pulam. E o sereno penetra teus ossos nas noites frias. Sou feia sem importância. Não fui pedida em carta de Papai Noel. Não vim da loja embrulhada em papel de seda. Castiga-me por eles. Você nunca pensou que são eles a sua alegria e felicidade? Quando você chega no colégio, você abre da cabeça. São eles que lhe fazem talvez você não saiba, mas os brinquedos, eles têm sentimentos. Assim como as pessoas, as coisas ou os animais. Quem é você? Meu nome? Quem eu sou? De onde venho? Isso não importa. Podem me chamar como quiserem. Dá-me o nome que acharem melhor. Ou até mesmo não dá-me nome algum. Podem me chamar de amor, bondade ou não sei. Qualquer nome estará bem, desde que signifique o que eu trago aqui. E o que eu trago aqui, dentro do coração, é a ideia de que todos devem ser bons para os outros. Todos devem aprender a amar, a compreender, a ter paciência, a saber que todos podem errar, reconhecer os próprios erros e perdoar os erros dos outros. Ouçam todos. Ouve, menina, aprende a ser boa e todos quererão bem. Nunca faças injustiça, nem mesmo com os teus bonecos, pois mesmo eles sendo mudos e quietos, saberão lhe amar. Promete que serás boa. Mas e eles? Eles queriam me castigar. Também eles erraram. O julgamento estava no caminho certo. Mas quando eles abandonaram a ideia de justiça e pensaram em violência, então eles erraram. Todos devem prometer que não farão mais isso. Serão bons e carinhosos. Prometem? Eu prometo. E você, menina? Ah, eu prometo também. Compreendi que eu era uma menina muito má, mas a partir de hoje, eu juro que serei boa e carinhosa. Boneca, você me perdoa? E você, bruxinha, pode me perdoar? Eu perdoo. Vocês me perdoam, brinquedos? A gente perdoa. Bruxinha de bom, de coração grande e lindo, vem, levar-te-ei para o mundo da fantasia, onde todos se entendem. Serás bela como as estrelas no céu. Quando passares pelo jardim, as flores se inclinarão para beijar suas mãos. Serás bela como as estrelas no céu. Os passarinhos cantarão mais alegres. As flores não terão mais espinhos, para que você possa colhê-las e sentir o seu perfume. Levar-te-ei para o mundo do amor e da poesia, onde tudo é belo, onde só existe alegria. Vem, bruxinha, vem comigo. Até os grilos e os sapos saudarão sua passagem. E as borboletas? Abre borboletas? Sim, muitas, de todas as cores, e voando, voando pelo mundo, levarão a bondade de seu coração. Vem comigo, bruxinha, vem pro mundo da fantasia.
Oi. Boa noite, gente. Eu queria fazer alguns agradecimentos. Hoje foi a última apresentação na cidade, né? E a gente queria agradecer imensamente a presença de cada um de vocês aqui. E agradecer aos amigos que estiveram aqui ontem e hoje, em razão da amizade que sente pela gente ou por algum de nós. Agradecer a Prefeitura Municipal de Muriaé, a Fundarte e a Escola de Teatro Gregório de Matos Guerra, a nossa coordenadora Magda. Um obrigado especial a Alessandra Sesto, uma amiga incrível que sempre está dando um apoio incondicional pra gente. Ao Elielson Rodrigues pela arte linda e pelo incentivo, mesmo de longe. Aos pais pela compreensão e, claro, ao nosso querido professor e diretor, que mesmo com todas as adversidades, ele estava aqui pela gente e entrou nessa com todos nós, apoiou. Ele fez de tudo, ele é o máximo, gente. E a gente queria chamar ele aqui, claro. Aí também a gente queria chamar um elenco de apoio, a Dani, o Arthur, a Letícia, a Eliane, o Denner, porque eles ajudaram muito no camarim, no cenário e tudo. A Larissa, onde vocês estão? Gente, obrigado pela presença de todos vocês. Quero agradecer também ao Tofinho, que está aqui dando apoio na técnica, no som, na luz, porque sem luz e sem som não tem espetáculo também, né? E a gente sempre acaba, de certa forma, esquecendo essas pessoas. Uma salva de palmas para eles, por favor. E eu queria também agradecer muito a esses presentes aqui, né, que Muriaé me deu nos últimos 3 meses aí, que a gente montou isso tudo com 3 meses, tá, gente? Então espero que a gente possa estar continuando aí, realizar novos trabalhos para apreciação de vocês, viu? Muito obrigado a todos e divulguem o nosso trabalho, divulguem a escola de teatro, divulguem a cultura aqui que é necessário, né? E o pessoal da Fundarte que estiver presente aí também, pode dar uma chegadinha aqui.
para todo mundo ver. A Magda, cadê a Magda? Dá uma chegadinha aqui na frente, para todo mundo conhecer, quem não conhece. Pessoal que trabalha também lá no setor administrativo, que são as pessoas que tornam momentos como esses possíveis, né? Porque se não fosse esse bando de gente trabalhando pra gente ter um momento aqui, né, de descontração, né, e tal, não seria possível. Então agora eu peço a vocês uma salva de palmas para toda essa equipe aqui. E muito obrigado, feliz Dia das Crianças e boa noite para todos.